Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado da Palavra de Deus, a Bíblia, que vai gerar aqui e agora uma profunda mudança em sua vida. Você acredita? Eu vou levar a Palavra de Deus até a sua família com o seguinte tema: uma descrição do fim do mundo. Quer saber? Eu vou falar sobre o capítulo 12 do livro de Daniel. Isso é incrível. Você concorda? Se você já é um cristão, você tem todos os recursos que imagina. Pense nisso. O capítulo 12 do livro de Daniel é uma sequência do capítulo 11. O anjo ainda está revelando a Daniel uma descrição do tempo do fim. Este texto é uma brilhante descrição do fim. Você já parou para pensar nisso? Deus levanta a ponta do véu e revela o fim da história. As cortinas se fecham e o fim desse drama é a vitória gloriosa do povo de Deus, a Igreja de Cristo Jesus. Vários eventos são descritos no capítulo 12 de Daniel. Eles são como balizas que nos direcionam no entendimento do fim da história. O fim do mundo pode ser compreendido através do cumprimento de vários sinais: engano religioso, guerras, terremotos, pestilências, apostasia, perseguição e outros. Você está preparado ou preparada para o mergulho na Palavra de Deus, a Bíblia? A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Vale a pena ouvir. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito
no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as tuas palavras e sela o livro, até no tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. A Bíblia diz, e eu acredito. Continuando no capítulo 12 do livro de Daniel, vamos agora para os versículos 5 a 7. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabara a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Pense nisso aqui e agora. Vamos mais além, ainda no capítulo 12 do livro de Daniel, dos versículos 8 a 13. Vale a pena ouvir. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos perecerão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até 1331 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. A Bíblia diz, e eu acredito. Ouça o que preciso ouvir e perceba, aqui e agora, uma descrição do fim do mundo, fatos marcantes do tempo do fim. Eu fico imaginando a descrição da grande
tribulação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, ao qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12:1, a Bíblia diz, e eu acredito. O tempo da grande tribulação. Nesse tempo é uma descrição do período da ascensão do anticristo, o tempo da grande tribulação. Esse é o tempo da descrição do período de ascensão e queda do anticristo, o arqui-inimigo de Cristo Jesus e da sua igreja. Ele, o anticristo, o arqui-inimigo de Cristo Jesus e da sua igreja, se levantará na força de Satanás. Ele, o anticristo, o arqui-inimigo de Cristo Jesus e da igreja, se oporá a Cristo Jesus o Nazareno, querendo ao mesmo tempo ser adorado em lugar de Cristo. O anticristo, o arqui-inimigo de Cristo Jesus, vai blasfemar contra Deus e magoar os santos do Altíssimo. O anticristo, o arqui-inimigo de Cristo Jesus, vai ser adorado em todo o mundo por todos aqueles que não têm o selo de Deus. O anticristo, o arqui-inimigo de Cristo Jesus, vai perseguir e matar muitos cristãos. Ouça agora a singularidade da grande tribulação. Eu fico imaginando, esse tempo será a grande tribulação. Será um tempo de angústia sem precedentes na história. Esse tempo é descrito como o pouco tempo de Satanás, a grande apostasia, o aparecimento do homem da iniquidade e a grande tribulação. Pense comigo. Daniel, homem de Deus, não vê apenas a perseguição do anticristo, mas também o seu fim, a sua derrota. Os dias mais profundos da história estão pela frente. Pense nisso. Uma descrição do fim do mundo. Fatos marcantes do tempo do fim. Você já parou para pensar nisso? Ouça agora uma descrição do grande livramento do povo de Deus, a Igreja de Cristo Jesus, o Nazareno. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Você consegue imaginar? Eu fico pensando, mesmo
nesse tempo angustioso. Deus em Cristo Jesus está no controle da história. Seus anjos estão trabalhando em favor da igreja. O arcanjo Miguel será o defensor do povo de Deus. A vitória e o livramento da igreja de Cristo Jesus dar-se-ão na segunda vinda do Messias, Cristo. Isso é incrível e magnífico. Somos protegidos pelo céu. Aleluia! Os anjos recolherão os escolhidos de Deus em Cristo Jesus do meio da grande tribulação. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. Vale a pena ouvir. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará, Cristo Jesus, ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. A Bíblia diz, e eu acredito, o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, não será poupado da grande tribulação, mas na grande tribulação, no tempo da maior e mais intensa perseguição contra a igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus, Cristo Jesus a libertará e a levará salva para o seu reino celestial. Que dia de glória será! Maranata, ó, vem Senhor Jesus. Ouça agora uma descrição da salvação pela graça. Eu fico imaginando. Há uma distinção clara entre os salvos e os perdidos. Os salvos têm seus nomes escritos no livro da vida de Deus. Isso não por méritos ou obras. Pelas obras ninguém poderá ser salvo. Mas aqueles que foram amados por Deus em Cristo Jesus, justificados por Deus em Cristo Jesus, selados por Deus em Cristo Jesus, salvos por Deus em Cristo Jesus, esses serão salvos na grande tribulação. Pense nisso.
Cristo Jesus, o Nazareno, fez referência ao livro da vida. Lucas capítulo 10, versículo 20. Vale a pena ouvir. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Pense nisso. O apóstolo João se refere a este mesmo livro quando escreveu sobre o julgamento final inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Vale a pena ouvir. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu fico pensando, há um livro com nomes de pessoas neles. É o nome daqueles a quem Deus amou eternamente e por quem deu o seu Filho Cristo Jesus, o Messias. São as ovelhas por quem Cristo Jesus morreu, aqueles que o seu Espírito Santo chamou para crerem e serem salvos. Esse é o povo que vai desfrutar desse glorioso livramento. Que dia de glória será? Você consegue imaginar? Naquele dia, nada mais vai importar, a não ser o fato de termos o nome escrito no livro da vida. Não daremos mais importância à nossa reputação ou realizações. Nossas posses não terão valor. Somente nossa aceitação por Deus em Cristo Jesus, o Nazareno, nos importará. O dia da derrota do anticristo, o arqui-inimigo de Cristo Jesus, o Filho de Deus, será o dia da vitória triunfal da Igreja do Messias, o Filho de Deus, Cristo Jesus. Ouça agora uma descrição da ressurreição geral dos salvos e perdidos. Daniel 12:2, a Bíblia diz, vale a pena ouvir. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A Bíblia diz, e eu acredito. Ouça agora o fato da ressurreição. O último dia será o dia da ressurreição. Os filhos de Deus em Cristo Jesus não serão poupados da morte física, mas o livramento do poder da morte é uma certeza. Daniel está falando aqui de uma ressurreição corpórea. Ele, Daniel, não está falando do sono da alma. É o corpo e não a alma que dorme no pó da terra. Ouça uma descrição do fim do mundo. Fatos marcantes do tempo do fim. O tempo da ressurreição. A ressurreição se dará no tempo do fim, na segunda vinda de Cristo Jesus, o Nazareno, na consumação dos séculos. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 5,
versículos 28 e 29. Vale a pena ouvir. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ouça agora 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ainda mais do livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 e 13. Vale a pena ouvir. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se-lhe os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, o que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz, e eu acredito. Ouça agora. Os sujeitos da ressurreição. Daniel capítulo 12, versículo 2. Vale a pena ouvir. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu fico imaginando. A expressão muitos deve ser entendida aqui por todos. É uma maneira hebraica de chamar a atenção à grandeza dos números envolvidos. Embora todos vão ressuscitar, nem todos terão o mesmo destino. Daniel está falando da ressurreição geral que se dará na segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias, para o grande julgamento do grande trono branco. E eu pergunto para vocês, como estão as suas almas? Estão salvas pelo Filho de Deus? No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Pense nisso. Ouça agora os resultados da ressurreição. Daniel está proclamando duas realidades após a morte: a bem-aventurança eterna e as penalidades eternas. Daniel está declarando que após a morte não há nenhuma possibilidade da mudança do destino eterno. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz, vale a pena ouvir. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia diz, e eu acredito. Pense comigo.
uns vão ressuscitar para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Será alegria para uns e pranto, choro e ranger de dentes para outros. Você já parou para pensar em sua família, em sua vida, no momento de decisão por Cristo Jesus? Seu destino é traçado. Ouça agora uma descrição das recompensas dos salvos. A Bíblia diz em Daniel 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram na justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel fala de dois grupos: os sábios, os que a muitos conduziram à justiça. Ambos os grupos falam daqueles que resistirão à sedução ou à perseguição do sistema do mundo ou mesmo do anticristo na mais diversas fases da história. Daniel fala também daqueles em meio à grande tribulação pregaram a palavra de Deus e anunciaram a salvação em Cristo Jesus. Esses sábios são aqueles que, quando o inferno estiver agindo livremente, não desistirão. Eles são os atalaias, os embaixadores de Deus. Eles entendem que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória com que se deleitarão. Você consegue imaginar, entender cada detalhe. Esse galardão é descrito em termos de brilho e fulgor, porque brilharam em tempo de escuridão, vão brilhar eternamente. Eu fico imaginando aqui e agora. Receberemos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo Jesus. Eu e você vamos brilhar como os astros ou como as estrelas do céu. Pense nisso. O brilho das estrelas pode apagar, mas os salvos irão brilhar eternamente em Cristo Jesus. Concordamos com o hino Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Pense nisso. Uma descrição da credibilidade da palavra profética. Daniel 12, versículo 4, vale a pena ouvir. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até no tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Pense comigo, isso não significa que as coisas reveladas a Daniel deviam permanecer em segredo. O costume persa era que, uma vez copiado um livro e colocado a público,
selava-se uma cópia e colocava-se na biblioteca. Assim, as futuras gerações poderiam lê-lo. Na antiguidade, quando se mandava selar o livro, isso significava que o livro estava completo e recebia o selo de sua integridade, utilidade e proveito. Uma cópia era disponibilizada para a biblioteca e estava em condição de ser examinada pelos estudiosos. Pense comigo uma descrição do fim do mundo. A descrição da credibilidade da palavra profética. Nós temos o livro selado, a palavra de Deus, a Bíblia. Pense comigo. Como está a sua vida? Como está a sua alma diante do Filho de Deus, Cristo Jesus? Você quer e deseja, aqui e agora, ser salvo em Cristo Jesus e sentir essa mudança, essa transformação operada pelo convencimento do Espírito Santo de Deus em sua vida? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Entregue agora a sua alma enquanto há tempo. Não deixe para amanhã. Eis aqui agora o dia aceitável. Eis agora o dia da salvação. Disse Jesus: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado.